Carla Visani está num colégio da capital e a aula agora é ao vivo. Bom dia, Carla. Bom dia, Debrando. Olha só como é que está essa sala de aula cheia de alunos do segundo ano que querem saber tudinho sobre cilindros para não fazer feio no vestibular, não é não? Quem vai ajudar nessa tarefa, nessa missão aqui é o professor Ambrósio, professor ao vivo, não é? O que a gente pode dizer mais sobre cilindros? Olha, Carla, eu vou pegar um gancho do professor Marcelo e vou dar um exemplo sobre volume, que segue o mesmo raciocínio. Vamos acompanhar comigo. Eu vou pegar dois cilindros de mesma altura, vamos supor 10 centímetros, um de raio 2 e o outro de raio 1, a metade do raio. O que é que vai acontecer com o volume dos dois cilindros se eu mantenho a altura e faço a metade do raio? Veja, o volume do cilindro é πr2h. Então você já está observando pela fórmula que o volume é diretamente proporcional ao quadrado do raio e à altura. Portanto, esse cilindro de raio 2 e altura h, o que é que ele vai ter como volume? Substituindo o r por 2 e o h por 10, você vai ter que o volume é 40 π centímetros cúbicos. Agora eu vou pegar esse cilindro e reduzir o raio à metade. Será que o volume também reduz a metade? Vamos ver. Então o próximo cilindro tem a mesma altura, o raio agora diminuiu para metade. O que é que vai acontecer com o seu volume? Veja, o volume do cilindro vai ser π, trocando o raio por 1 e mantendo a altura de 10, o volume vai passar a ser 10π. Ora, compare o volume desse cilindro que eu reduzi o raio à metade, mantendo a altura, e o cilindro anterior. Um é 4 vezes o outro. Então é preciso 4 cilindros se tu mantém o raio, se tu divide o raio por 2. Professor, vamos ver as perguntas dos alunos agora. Vamos lá. Como é que é seu nome? Crislaine. Está fazendo vestibular para quê? Nutrição. Sua pergunta para o professor Ambrósio. Ambrósio, o que seria um cilindro equilátero? E aí, olha, professor? A pergunta da Cris é uma pergunta interessante, até mesmo no dia a dia, no nosso dia a dia. Quantas embalagens cilíndricas a gente não encontra no comércio, né? Por exemplo, a lata de leite. A lata de leite são embalagens cilíndricas e outras embalagens que são cilíndricas também. Agora, em particular, o cilindro equilátero, Cris, ele tem uma característica de a altura do cilindro ele ser o dobro do raio da base. E qual a importância que isso tem para o comércio? Esse cilindro é aquele que, com o mesmo volume, com um determinado volume, é o que tem a menor área total. Ora, se tem a menor área total e tu vai confeccionar um cilindro, então o interessante é que ele seja equilátero. Por quê? Porque eu vou gastar menos. E o que importa no nosso sistema capitalista é o custo ser menor. Então, quanto menor a área total, menor é o custo que eu tenho para fabricar esse cilindro. Então, com o mesmo volume, o cilindro equilátero é o que tem menor área total. Por isso é o mais indicado para as embalagens cilíndricas. Tá certo. Vamos ver, professor, tem outra dúvida aqui. Como é que é seu nome? Leonardo. Vestibular para quê? Letras. E aí, qual é a sua dúvida para o professor Ambrósio? Professor, de qual forma as questões de cilindro podem aparecer no PSS? Olha, a pergunta dele foi uma pergunta muito própria. A gente está fazendo um vestibular aqui na UFPB. E se você observar as provas dos vestibulares daqui dos últimos anos, as questões são tremendamente contextualizadas. Não é fácil contextualizar matemática no ensino médio, mas alguns assuntos são fáceis. Por exemplo, geometria espacial. O que é que você tem para fazer de geometria espacial numa questão contextualizada? Inúmeras questões. Então, o que é que eu sugiro? Que você procure fazer as questões contextualizadas, pratique em casa, porque, naturalmente, nos nossos vestibulares, é assim que tem sido enfocadas as questões de vestibulares. Não mais aquelas questões de matemática pura, matemática seca, sem muita vida. A prova hoje tem sido uma prova contextualizada. E geometria espacial é um campo abertíssimo para as questões contextualizadas. Ok, professor, muito obrigada pela participação. Queria agradecer também a todos os alunos que estão aqui, que ajudaram. Boa sorte a todos vocês nas provas, que não é brincadeira, não é difícil, não é fácil não, é difícil mesmo passar, se dar bem, atingir os objetivos. Boa sorte a vocês. E você que está em casa, que assistiu essa aula, já pode entrar no portal Paraíba 1 e fazer o simulado com as questões que o professor Ambrósio preparou para você para testar os seus conhecimentos. Não esquece não, amanhã tem aula de novo, a aula é de português, viu? E o Debrando. Obrigado pela participação, Carla. Nada.